Olá, seja bem-vindo ao episódio 84 do Café com PNL. Como a gente já tinha comentado com vocês, em um estúdio, agora a gente tá com um áudio muito melhor, o que deixa muito feliz. E hoje eu tô aqui com a Viviane e com o Natan. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Carol. Prazer sempre estar aqui com você, sempre aqui no Café com PNL. Obrigado, Carol. Hoje bastante pessoas estavam pedindo, né, para melhorar um pouquinho o som, faltava só um toquezinho para ficar perfeito, então hoje a gente trouxe a partir de agora nesse estúdio maravilhoso aqui. Vamos para uma conversa muito interessante. Com certeza. Então, já que a gente tá em novo cenário, novo estúdio, lembra de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão gostar do tema, lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se você escuta a gente pelas plataformas de áudio, lembra também de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá. É uma forma de você nos ajudar a continuar melhorando cada vez mais esse projeto, que já teve uma grandíssima evolução e daqui pra frente vai ser só coisa boa e novidade que a gente vai trazer pra vocês. Então, assim, vocês ajudam a gente a continuar. E também você é ajudado pelo YouTube, porque aí o YouTube sabe que você gosta do tema e aí ele te indica os demais conteúdos que a gente for passar, as coisas que você gosta pra você. Então, vamos lá começar com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre motivação, né, Natan? Não, é isso aí. A gente escolheu esse tema porque começa a chegar nessa época do ano, a energia do pessoal de algumas pessoas começam a ir lá para baixo, não sabe como seguir, não consegue achar a motivação necessária para terminar o ano como quer. Então, a gente decidiu falar sobre esse tema hoje. Exatamente. É um tema bastante interessante, né? A gente fala super de motivação. As pessoas falam muito sobre motivação, mas não sabem o que é, como fazer, como tornar a motivação constante, né? Ter uma consistência na motivação, o que é mais importante, né? Porque a gente começa com a motivação, ela é o start, né? Mas aí a gente precisa transformar essa motivação em disciplina e a gente vai conversar sobre isso, não é isso, Carol? É isso. Muita gente fala, hoje em dia a gente vê na internet, pessoa falando, não, motivação não é importante, o que é importante é disciplina. É muito mais importante disciplina do que motivação. Motivação acaba. E conforme a gente vai conversar, vocês vão perceber que não. Na verdade, uma coisa depende da outra para acontecer. Só que às vezes a pessoa que é disciplinada, ela não tem consciência da motivação que ela tem. Para ela é um negócio natural. Então, eu acho que é por aí. Então, hoje a gente vai passar um pouco mais com vocês sobre como transformar realmente a motivação em alguma coisa constante na sua vida, para que você consiga trazer a disciplina e fazer ela andar junto com a motivação, né? E não necessariamente um negócio que você se força a fazer aquilo para ter disciplina, mas que não tem muito propósito para você ou qualquer coisa do tipo. E, sendo assim, um recado, inclusive, para o pessoal, você tá em casa, já pega papel e caneta, né, Natan? Não, é isso aí, que a gente vai fazer algumas interações com vocês, pedir para você escrever algumas coisas para te ajudar, para você ter um melhor aproveitamento desse podcast. Então já pega um papel e uma caneta, que o episódio vai ser fantástico, né? Sim, sim. Então, antes de mais nada, vamos lá. O que é motivação? Motivação é aquilo que te proporciona agir, né? É o que te gera ação. Então, quando a gente fala de motivação, a gente tem que buscar, assim, o porquê que eu vou fazer aquilo, para que eu vou fazer aquilo. Então, quando a gente sabe o que tem por trás da motivação, né? É o combustível. E eu sempre falo assim, o que é importante? Para que é importante eu fazer isso? Por exemplo, hoje a gente veio gravar o podcast e a gente está aqui 9 horas da manhã. E eu fui para a academia às 5 da manhã. Agora, o que motiva uma pessoa às 5 horas da manhã para uma academia no frio, né? E você acordar às 4:30 da manhã? O que me motiva a fazer isso? Né? É o que você ganha. Então, é o ganho que você vai ter, o valor que tem por trás da ação é que vai te mover, é que vai te trazer essa motivação, né? Então, quando a gente fala de motivação, e como eu falo também de objetivo, toda vez que a gente vai fazer um objetivo, eu tenho que saber qual é o valor, o que é importante para eu realizar isso. Por que isso é importante? O que me fez sair da cama hoje 4:30 da manhã e ir para a academia às 5 e voltar às 6? O ganho que eu vou ter com isso. Então, a motivação, quando a gente pega na motivação, a gente tem que ver o que eu ganho fazendo isso. Esse ganho é importante para mim? Se ele for importante, ele vai te manter motivada. Se ele não tiver relevância, se ele não tiver importância,
você vai fazer algo por um tempo e depois você para. Eu sempre falo também, Carol, quando a gente vai mudar um hábito e a gente vai precisar de uma motivação, começa com coisas mais fáceis de fazer, né? Eu falo assim, quem quer fazer regime, às vezes, a pessoa começa, então ela começa motivada, mas se ela não tiver essa constância, ela vai fazer isso uma semana, daqui a pouco ela volta aos velhos padrões, aos velhos comportamentos, aos velhos hábitos. Eu falo assim, começa com algo fácil de você fazer. Eu quero cortar doce, a pessoa corta o mais gostoso, que ela mais ama na vida. Não é assim. Começa com algo que você pode abrir mão. Ou seja, eu vou escolher um doce que tudo bem, eu gosto, mas eu vivo sem. Aí eu consegui fazer isso, eu vou ter a motivação de partir para algo um pouco mais desafiador. E aí, assim eu vou indo até num caminho de eu conseguir trazer essa motivação constante, que a gente está falando da consistência, porque eu vou me empoderando a minha mente da capacidade de conseguir fazer as coisas. Então, eu vejo a motivação muito ligada à capacidade que você tem de realizar as coisas, de você fazer e aquilo funcionar e você ir para um passo maior. E motivação, a gente vai falar se a gente pegar a pirâmide de Maslow, a gente vai falar sobre motivação, desde a motivação que a gente tem das necessidades fisiológicas, né? Eu sou motivada a pagar meu aluguel. Ninguém é motivado a pagar o aluguel. Você é motivado a pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa, porque você quer algo para você. Agora, a gente é motivado ou para ir atrás do positivo ou para fugir do negativo, né? Ninguém paga imposto porque é motivado a pagar imposto, mas se você não pagar, você vai ter uma consequência. Ninguém anda devagar num trânsito ou respeita as leis de velocidade porque é motivado por um lado positivo, mas você é motivado para o lado negativo. Se eu não andar naquela velocidade, eu vou levar uma multa. Então, eu preciso saber, eu estou sendo motivada para ir atrás do positivo ou para fugir do negativo? As duas formas motivam. Agora, eu preciso enxergar, isso aqui me traz... E quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais autoconsciência a gente tiver, mais a gente vai ficar focado em algo que te traz mais prazer. Ou seja, eu vou atrás da motivação que me traz algo mais positivo, né? Mas as duas formas funcionam. O que a Viviane falou é bastante interessante. O Neil, ele costuma falar a diferença do tenho que e quero, né? Muitas vezes as pessoas falam, pegando um exemplo, eu tenho que limpar, lavar a roupa do meu filho, dobrar. Aí ele pergunta, mas você tem que ou você quer? A pessoa, não, eu tenho. Aí, por que você tem? O que aconteceria? Por que você tem? Porque eu quero que meu filho vá arrumado para a escola. Então ele fala, então você não tem que, você quer. A importância de você mudar esse tem que pro quero traz uma motivação. O que eu queria falar pro pessoal que tá aí em casa, agora pega esse papel que eu falei, anota alguns objetivos que você tem. Alguns objetivos, anota. Depois que você anotou, faz um exercíciozinho de autoconhecimento, mas pergunta o que você ganha com esses objetivos. Qual é o valor? Qual é o valor por trás dessa meta? Isso, o valor por trás da meta é importantíssimo. Toda vez que a gente for fazer um objetivo, eu preciso saber o valor. O que é importante para eu realizar esse objetivo? Que a gente fala que é o valor. Em coaching a gente fala muito isso. Qual que é o valor que tem por trás dessa meta? O que eu ganho fazendo isso? Esse ganho que você vai ter é o que vai te motivar, é o que vai te trazer essa motivação que a palavra já diz, a linguística, eu gosto muito de linguística, motivo para ação. É o que vai te trazer motivo para ação. Não é o próprio objetivo, mas sim o ganho que você vai ter em realizar esse objetivo. Então, coloca no papel assim, os seus objetivos e pensa assim, por que realizar esse objetivo para mim é importante? O que eu ganho fazendo isso? E esse ganho é o combustível que vai te trazer a possibilidade de realizar esse objetivo. É o que vai, no meio do caminho, quando você começa a ficar cansado, você lembrar do ganho. Eu estou começando a desistir disso aqui. Não, mas espera aí, o que eu ganho fazendo isso? E esse ganho é o que te possibilita ficar firme na realização desse sonho, desse objetivo.
E aí a gente vai, né, trabalhando os níveis de motivação, porque a gente é motivado na pirâmide de Maslow, ele fala primeiro na necessidade. Se a gente não suprir a necessidade fisiológica ou qualquer uma necessidade da pirâmide de Maslow, quando a gente não supre uma necessidade, a gente gera comportamentos indesejados. Então, a gente precisa começar a prestar atenção. Se eu estou suprindo a minha necessidade de alimento, a moradia, de segurança física, a segurança financeira, segurança psicológica, segurança de autoestima, e a gente vai ciclando na pirâmide de Maslow. Se em algum momento você não suprir uma necessidade sua, vai aparecer um comportamento indesejado. Então, até para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, eu preciso realizar o objetivo. Realizar o objetivo tem muito a ver com bem-estar. A capacidade que você tem de realizar o seu sonho, o seu objetivo e realmente ter bem-estar. E a gente tem, quando a gente consegue suprir essas necessidades que a gente tem na vida, qualquer uma que seja, psicológica, de autoestima, de realização pessoal, básica, né? Se a gente não suprir necessidade básica, então, aí já viu, né? Aí você começa a ter irritação. Fica sem pagar o seu aluguel, a sua casa, fica sem comer, fica sem dormir, né? Você vai ver se você não vai ficar irritado. E aí, se a gente não vai suprindo isso, a gente vai realmente trazendo uma série de comportamentos indesejados. Então, eu vejo a motivação sendo o combustível, é aquilo que te propicia a ação, a capacidade que você vai ter de atuar em cima do teu objetivo. Eu acho que é por aí. Não sei aí, Natan, Carol, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra galera. Eu não sei se todo mundo... A gente fez um episódio já que a gente bateu bastante nos níveis da pirâmide de Maslow, mas caso você não tenha assistido ou você não tenha conhecimento ainda, só pra aterrizar um pouquinho o pessoal que tá perdido aí do outro lado da tela, vamos lá. Abraham Maslow era um psicólogo... Faleceu ou não? Não sei. Boa pergunta. Que desenvolveu essa pirâmide de necessidades, que também é chamada de pirâmide de motivações por algumas pessoas, em que ele descrevia o nível de importância de cada uma dessas necessidades, e ele dizia que se a gente não tivesse as necessidades na ordem da pirâmide supridas, a gente ia, enfim, ter esses níveis aí que a Viviane falou, né? Desde irritação até você não se sentir realizado de alguma forma. Hoje em dia, a gente sabe que não é necessariamente naquela ordem. Você pode querer suprir alguma necessidade sua de autoestima, por exemplo, sem ter as necessidades fisiológicas 100% ok. Então, existe um intercâmbio aí, ela não é fixa. E a gente sabe da importância do social para o ser humano. Então, o social que tá lá em cima e tá dividido em vários níveis para ele. Hoje em dia, para alguns psicólogos que trabalham mais com essa área social, eles identificam que, na verdade, isso deveria entrar ali embaixo, junto com as necessidades fisiológicas. Mas tirando essas pequenas modificações, é uma pirâmide ainda muito utilizada dentro da psicologia e dentro da neurociência por ser extremamente didática, que é o que a Viviane estava falando, né? E aí, só para o pessoal entender a diferença, então, que necessidades que a pessoa precisa atender ou que motivações ela corre atrás, que se ela não tiver, ela vai ficar irritada, e quais, se ela não tiver, ela não vai se sentir realizada. Porque existe uma diferença, e qual que é essa diferença? Onde que tá? Eu vejo assim, quando você não supre necessidade, ele vai te dar um senso de irritação, em qualquer nível da pirâmide. Então, é bom a gente começar a prestar atenção. Eu tenho autoestima, que está lá mais em cima da pirâmide, eu supri essa necessidade de estima, eu supri a minha necessidade de ser um ser social, de ter esse relacionamento com as pessoas, eu supri a minha necessidade de segurança do meu físico, do meu psíquico. Se eu não suprir, quando a gente não supre uma necessidade, gera vazio. Olha eu batendo no microfone. Gera uma sensação de vazio, de irritação. Quando eu não supro valores, quando eu não atendo os valores,
dá uma sensação de vazio. Então, o valor dá vazio, necessidade dá irritação. Agora, quando a gente vai pegar um objetivo, eu tenho que ver. Eu estou suprindo uma necessidade? Qual? Qual é essa necessidade? E que valor tem por trás disso? Porque também a gente vê, Carol, muitas pessoas que vão atrás de um objetivo, seja por qualquer motivação, mesmo da pirâmide de Maslow, eu quero suprir uma necessidade de trazer estima para mim. E aí eu não supro isso, mas é um valor importante para mim. Então eu vou ficar irritada e, se eu não atender, eu vou me sentir vazia. Então, é a importância da gente ter objetivo bem formulado. No DL a gente fala muito sobre isso. A regra de ouro: conquiste um objetivo e se faça feliz. Parece uma frase simples, mas se a gente pegar essa frase, se a gente for pegar felicidade, né? O que é felicidade? É você realizar objetivos. Não tem, se qualquer pessoa parar para pensar em momentos felizes que teve na vida, momentos de prazer, você vai ver que estava ligado à realização de objetivos. E você só realiza objetivos se você tiver motivação. Então, você vê que uma coisa vai ligando à outra, e eu só vou ter motivação se eu souber em que área eu não supri isso ainda. O que está faltando, em que área da minha vida eu não supri, não trouxe essa necessidade realizada para que eu possa interagir em cima dos meus próprios objetivos, pensar exatamente o que eu vou fazer. Então, eu vejo a motivação como start, mas não só start, como você falou. A gente começa um objetivo com a motivação. Todo mundo fala, começa com a motivação, depois é a disciplina que faz com que você consiga. Eu digo assim, comece com a motivação, tenha a disciplina e continue com a motivação em mente, porque a tua motivação é o valor que tem por trás de você realizar isso. Então, é o tempo inteiro, quando você fala assim, putz, hoje eu estou cansado, isso aqui, nossa, está difícil fazer isso aqui. Nossa, esse objetivo meu aqui está, putz, parece tão longe. Começa a pensar, o que eu ganho fazendo isso? Qual é o valor por trás disso? Eu não sei se eu te respondi sua pergunta, se eu sair fora, Carol. Se eu sair fora, você me lembra aqui e a gente volta nela. Eu queria só ressaltar aqui o que você falou. A gente estava na formação de coaching agora, nessa última semana, e o Ulisses, ele virou e falou que ele fez exatamente isso. O que ele fez na empresa dele, com as pessoas que ele comanda da equipe? Ele pegou o valor por trás do trabalho de cada um dali. O que o trabalho gerava, o que era importante para fazer o trabalho. E aí, por exemplo, ele falou, uma pessoa falou que era a família. Então ele pegou a foto da família e deixou na frente da pessoa, assim, na mesa. E aí ele falou que o resultado melhorou muito, porque toda vez que a pessoa se sentia mais para baixo, mais sem energia, ela já estava olhando para aquilo ali que era o valor que a pessoa estava por trás de realizar aquele trabalho. Então isso gerava motivação a pessoa ficar olhando aquilo ali. Mas não tem dúvida, se você pegar em liderança, eu tenho que descobrir como cada um ali da minha equipe é motivado. Um na pirâmide de Maslow está precisando suprir necessidade fisiológica. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso pôr comida dentro da minha casa, eu preciso pagar a escola do meu filho. Um vai ser motivado por isso. O outro vai ser motivado por uma realização pessoal. Ou seja, uma busca de uma posição melhor dentro da empresa. O outro vai ser motivado porque, se ele fizer isso, a autoestima dele eleva e ele consegue realizar os objetivos dele com a autoestima mais bem desenvolvida. O outro precisa ter uma segurança psicológica. Então, como que eu vou saber a motivação de cada um? Eu não vou... Às vezes a gente pode ter o mesmo objetivo, Nathan. Você vai ser motivado por um valor e eu vou ser por outro, e a Carol por outro. Né? Ela pode ser de ter mais conhecimento, de estudar mais, que é um valor importante para a Carol. Eu posso ser assim, puxa, se eu fizer isso aqui, eu vou ter mais tempo. Você pode ser assim, olha, eu vou encurtar meu caminho. Então, cada um vai ser motivado de uma forma. E eu preciso descobrir qual é a forma de cada um da minha equipe ser motivado para realizar aquilo. E, ao mesmo tempo, às vezes eu tenho que achar um valor em comum do grupo para que realize um objetivo em comum. E qual é o valor? E trazer essa clareza. Quando a gente fala de motivação, eu vou ligar outra palavra muito importante, que é clareza.
Você tem clareza do que você quer? Onde você quer chegar? Você tem clareza do valor que tem para você realizar isso? E aí a gente vai, né, Carol? Mas volta, Carol, já tô vendo na tua carinha que ficou uma pergunta para trás aí ainda. Cara, são muitos ganchos, vamos lá. Sai um monte. Voltando então na questão de criar hábito, que foi quando a gente começou essa conversa toda. Tem uma pesquisa bem interessante, e, na verdade tem várias, né? Para tentar medir quantos dias você levaria para adquirir qualquer hábito Novo que você hábito. possa imaginar. E aí, muita gente fala, são 21 dias. Na verdade, não. Vai depender do tipo de hábito que você tá querendo. Se é um hábito monstruoso ou se é beber água, que é um negócio um pouco mais simples. Mas também vai depender muito, muito, muito exatamente disso. Dessa clareza que você tem daquilo que você quer. Então, fizeram esse estudo com um grupo de pessoas. E algumas pessoas levaram dias para adquirir um hábito novo, assim, muito menos de 21. E tem gente que demorou um ano. E qual que é a diferença entre as pessoas que demoraram muito mais lá, que 6 meses, né, que parece gigantesco pra gente, e da pessoa que demorou dias? E aí eles foram analisar, justamente entrevistar essas pessoas, e aí eles perceberam que as pessoas que adquiriram esses hábitos num período menor de tempo é porque elas tinham uma obsessão absurda por aquilo. Elas sabiam exatamente o que elas queriam e o porquê elas queriam o que elas queriam. Elas tinham muito claro isso. Então, não era um negócio vago que, sei lá, você pula as ondinhas no ano novo, todo mundo fala que é legal você fazer atividade física e você faz porque, sei lá, deve ser importante. Não, eles tinham, de fato, uma clareza do que eles queriam com aquilo. E aí, então, ficou muito mais fácil e a motivação aconteceu. E aí, quando a gente olha do ponto de vista da neurociência, é bem isso mesmo. Porque para você conseguir disciplina... O que é a disciplina, né? Você saber dizer sim para aquilo que você tá motivado e saber dizer não para todo o resto de uma forma consistente. Então, e isso a gente faz todos os dias. A gente toma mais de 35 mil decisões por dia. Desde que você acorda, você tá tomando decisão. Então, digamos, você vai na academia. Aí você acorda de manhã, você tem uma decisão. Você pode continuar dormindo ou você pode levantar. Aí depois que você levanta, você pode tomar a decisão se você vai tomar café ou se você vai colocar sua roupa. Aí depois, e assim por diante. Aí vão as 35 mil decisões. E como é que seu cérebro sabe como ele vai decidir? Ele atribui um valor para cada ação que você executa, né? Então, basicamente, seu sistema dopaminérgico, seu sistema de recompensa, ele vai desde estruturas mais centrais ali do seu cérebro e, enfim, o caminho dos axônios, que também se conecta com o seu córtex pré-frontal. O seu córtex pré-frontal é o cara que vai carimbar. Ele vai olhar, não, isso aqui tem mais valor que isso, então eu vou executar tal ação. Ah, não, isso aqui tem mais valor que isso, eu vou executar tal ação. E aí você executa, enfim. Aí depois disso, a dopamina também participa da sua parte motora. Então, justamente, é a motivação que vai te colocar em movimento. Uhum. E se todo dia você vai pra academia, significa que todo dia você está motivado. Porque todo dia seu cérebro te colocou em movimento e ele precisou da dopamina para isso. Então, sim, você vai precisar todos os dias de motivação para todos os dias você carimbar que você quer ir pra academia de manhã. Agora, como é que a gente atribui esse valor? Aí vai muito do que a Viviane falou, né? Então, se a pessoa tem clareza de que determinada atividade tem valor para ela não vai precisar ficar atribuindo esse valor conscientemente. Uhum. Ela inconscientemente vai atribuir esse valor, e aí que começa a entrar em disciplina. Aí você sai de uma motivação que eu tô lá me forçando a fazer, tentando me lembrar de como isso vai ser bom pra mim, e você começa a entrar na disciplina. Aí você começa a criar o hábito, que é justamente o momento que o valor ele tá tão claro pra você e ele tá tão natural que toda vez que você executar tal ação, você vai ter aquela recompensa, que você já faz isso sem pensar. E aí você acha que você tem disciplina sem ter motivação, mas na verdade você tem motivação. Você só não sabe dela conscientemente. Uhum. Mas você tem. Ou seja, voltando aqui, né? Uma das coisas que é importante é a gente conseguir mostrar para o nosso cérebro o quanto de valor tem em determinada atividade. Perfeito. Que é o que a Viviane falou, comece pequeno. Porque se você quer começar, que nem o Nathan fala,
sou sedentário, quero virar o Arnold Schwarzenegger, você vai fazer academia e não vai vir o valor não vai retornar, porque você vai olhar no espelho, você não virou o Arnold Schwarzenegger ainda. E aí que você vai passar o resto da sua vida e nunca essa recompensa vai vir. E nunca essa recompensa vai vir. E o seu cérebro ele não vai entender que aquilo tem valor. Então, muitas vezes é você abrir justamente sua mente para perceber outros aspectos que a atividade física vai trazer de benefício para você. Por exemplo, vai melhorar meu sono. Então, você abre sua mentalidade para ver como seu sono está melhorando. E aí você começa a perceber valor, até que isso entre no automático também, né? Então, é assim que funciona. E aí, o dizer não para as outras coisas... Aí a gente já entra em um outro tópico que vai fugir aqui do nosso tema. Mas, basicamente, é isso. A motivação ela é um componente fundamental da disciplina. Só que os disciplinados, eles estão tão acostumados que, às vezes, eles não percebem isso, né? Exatamente. E como a gente estava falando, e o Nathan falou da importância, coloca no papel. Era isso que eu ia falar. Coloca no papel. Esse é o primeiro movimento, né? Já que a gente está falando de motivação, esse é o primeiro movimento que você vai fazer, colocar no papel. É isso. Então, como a Viviane falou, cada pessoa é motivada de uma forma diferente. Então, a importância de você colocar no papel os seus objetivos e descobrir o valor por trás, é isso. Coloca no papel, pergunta o que eu ganho com isso, fazendo essa tarefa, o que eu ganho realizando esse objetivo, que vai gerar motivação. Vocês duas falaram bastante sobre clareza. E eu queria trazer aqui um dos grandes obstáculos da motivação é causado pela falta de clareza dos objetivos. Que aí a falta de clareza gera procrastinação. Perfeito. E aí a pessoa não faz. Às vezes a falta de clareza também, a pessoa pode ser muito perfeccionista e aí acaba não fazendo, ou medo de falhar no meio. Mas eu queria falar da procrastinação agora, porque é um grande obstáculo para a motivação, né? Sem dúvida. E gera comportamentos, né? Se a gente pegar a procrastinação, ele vem uma série de comportamentos que estão ligados a isso, que é a não realização da tarefa. E algumas coisas fazem você procrastinar. Por exemplo, a autoestima baixa faz você procrastinar. Porque você não se sente capaz de realizar aquilo, então você vai... jogando para frente aquela ação, aquela decisão de fazer aquilo. Então, autoestima baixa, uma tarefa que você julgue ser muito, muito grande para você, falta recursos para você, competências, mas você não tem consciência disso, você procrastina, né? Mesmo o nível de exigência que você tem, então, uma pessoa muito perfeccionista, ela também procrastina. Então, numa vez eu falei numa live que eu fiz, que é diferente o procrastinador e o preguiçoso. Porque tanto o procrastinador quanto o preguiçoso, eles não agem. Só que quando chegar no final do dia, o procrastinador se culpa. Ele fala, eu tinha que ter feito isso, e eu não fui fazendo. Agora, pro preguiçoso está tudo certo, ele não vai fazer... Vai passar a noite, não tem culpa nenhuma, chega no outro dia, não vai fazer. Então, se você está procrastinando, começa a perceber o que está dentro de você. É um nível de exigência muito alto? É a autoestima que está baixa? É uma tarefa que está muito... Você ainda não diminuiu em pequenas você partes. Não diminui... Se a tarefa é muito grande, tem que fazer exatamente o que o Nathan está falando. Eu preciso trabalhar com mini metas de jornada, até chegar lá. Então, qual que é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? Para que eu tenha essa motivação para realizar. Porque, às vezes, a gente fica sem motivação porque o negócio parece muito grande, parece impossível de fazer, né? E a hora que você acha que é impossível, você vai procrastinar. E um padrão fácil de perceber se eu estou procrastinando é quando você senta e vai fazer uma tarefa. Daqui a pouco você fala assim, não, eu vou pegar um café. Ah, não, agora eu vou fazer... Ah, não, eu vou lavar louça. Eu vou fazer tal coisa. Ou seja, várias ações. Você vê que é diferente do preguiçoso que não vai querer fazer nada. O procrastinador, ele está em ação. Só que não na direção do objetivo dele. Ele faz um monte de coisa e não está atuando com clareza em cima do objetivo dele, porque, às vezes, ele não sabe que existe dentro dele algo que está
realmente impedindo, ou é a autoestima dele, ou é um nível de exigência, um crítico muito alto, ou uma tarefa, às vezes, que parece impossível de ser feita. E assim vai, né, Carol? É uma tarefa não estruturada, né? Exatamente. Que acontece bastante. Tem muita gente que... Hoje em dia a gente não usa mais papel, mas seria como se você tivesse uma pilha de papel para resolver, você não sabe nem por onde começar. E você não sabe exatamente que ação você deve tomar em relação a cada um daqueles papéis. Isso. Agora substitua papel por e-mail que você tem que responder, você não sabe o que escrever, ou qualquer coisa dentro da sua realidade. Mas aquilo não está estruturado, e você, por não saber muito bem o que fazer, aquilo te causa uma ansiedade, você acaba procrastinando também por causa disso. Então, é o que a Nata falou, clareza também afeta muito essa questão de procrastinação. Perfeito. Não, é isso aí. A gente estava falando bastante do valor por trás da meta, né? Que isso gera motivação, mas eu quero falar um pouquinho para quem está em casa também. Agora vai ser a hora de pegar o papel de novo. Uma boa maneira de você treinar a sua motivação, de você melhorar a sua motivação, é o que a gente chama de modelagem na programação neurolinguística. O que é isso? Basicamente é assim. Se uma pessoa consegue fazer algo com excelência, se eu seguir os mesmos passos, eu também vou atingir, fazer com excelência, vou fazer direito. Então, o que eu vou falar para vocês? Peguem no papel e escrevam 5 pessoas, 5, 10 nomes de pessoas que para você são modelos de motivação, pessoas que você vê que tem uma motivação muito grande. Por exemplo, a Viviane falou hoje aqui, eu fui 4h30, acordei e 5 fui pra academia. Você conhece alguém assim? É um exemplo de motivação, de uma pessoa que tem uma motivação muito grande. E escreva o nome dessas pessoas e vai atrás para descobrir como elas fazem o que elas fazem, o que elas pensam antes de tomar as decisões. Procura um mentor, seria um modelo de excelência seu, te dizendo, e eles vão te dizer o que eles fazem para ter essa motivação. Você vai atrás da estratégia. Que estratégia essa pessoa utiliza para realizar isso? E a gente pode modelar desde do pensamento, do primeiro pensamento que a pessoa tem em relação a realizar aquilo, como passo a passo. Então, você vai pegar a estratégia dessa pessoa. Pode ser que algumas estratégias não funcionem para você, mas você vai ampliar a sua visão e o seu sistema de crenças em cima disso, né? Nossa, é possível fazer desse jeito, é possível fazer desse. E eu vou pegar algo que para mim seja bom também, que esteja, como a gente fala na PNL, ecológico, isso aqui tá ecológico para mim, e eu vou fazer. Às vezes você não vai na academia 4h30, mas você vai às 6. Então aí você vai recontextualizando aquela estratégia para a tua realidade. Muito importante. Olha, 2 dicas de papel, hein, que a gente deu. Mas até pensamentos a gente deve colocar no papel. Porque a hora que você coloca o pensamento no papel, ele não tem a velocidade que ele tem no pensamento. E você pode questionar até aquele pensamento. Se isso aqui me ajuda, se isso aqui me atrapalha na direção dos meus objetivos, se isso me mantém motivado a pensar desse jeito ou não, isso também vai te trazer mais resultados, sem dúvida. É isso. Últimos recados, então, antes da gente fechar, galera, sobre motivação de equipe. Se você está interessado mais nessa área, se você é líder, tem uma empresa, enfim, a gente tem um episódio com o José Augusto falando sobre coaching de equipe muito bom. Para quem se interessa pela pirâmide de Maslow e por como estruturar esses objetivos, tem um episódio que foi dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2, sobre como ter motivação do ponto de vista da pirâmide. Tá bem legal também, vale a pena conferir, a gente deixa o link aqui embaixo. E sobre objetivos, tem uma live que a gente transformou em podcast também, com a Aline, Viviane e Natan, falando bastante sobre essa parte de estruturação. Também, esses últimos 2 episódios que eu citei para vocês estão cheios de exercício, é coisa prática mesmo para você sair da inércia e fechar o ano do jeito que você sonhou ali no final de 2022. Natan, onde as pessoas te encontram na rede social? Bom, se quiserem me encontrar, Instagram, @NatanNegrelli, a Carol vai colocar aqui, Negrelli com 2 L's. Antes de terminar, eu queria falar pro pessoal que a gente está muito feliz de estar nesse novo estúdio, uma qualidade de áudio melhor, uma qualidade de vídeo melhor. A gente faz com muito carinho porque a gente recebe os feedbacks de vocês, os agradecimentos,
tudo, as curtidas, os comentários, a gente fica muito feliz. Então, vou pedir para vocês reforçar o pedido da Carol, curta, compartilha com alguém que você ama, porque a gente sabe, ou que alguém que precisa desse conteúdo, você acredita que ia agregar muito na vida dessa pessoa, porque aí a gente sabe que o nosso trabalho aqui tá tendo resultado. Então, vou deixar também reforçar esse pedido da Carol. Mas é isso, @NathanNegrelli, até a próxima, pessoal. Viviane? Meu Insta é @Viviane Lauren, com N no final. Também quero deixar aí o convite para que vocês sigam a gente, para que vocês vejam outros episódios que a gente tem aí, porque tem muito conteúdo bacana que dá para a gente transformar. Se eu fosse dizer o maior valor que o Next tem, é a transformação. Então, que você faça da sua vida uma vida maravilhosa, uma vida repleta de sucesso e de felicidade. É isso aí, até o próximo. Isso aí. Se você quiser me encontrar no Instagram, eu tô como a Carol Meirelles. Pode mandar um oi por lá, fala que você veio do podcast, eu vou ficar super feliz em conversar com você. Lembra também de seguir o Inex Oficial. Quem responde lá sou eu e Natan, então é uma forma de você manter contato direto com a gente também. E por lá a gente tem conteúdos diários e a gente solta anúncio de aula exclusiva para vocês. Então, se você tá acompanhando lá, você recebe essas notificações, enfim, esses posts, e aí você fica sabendo. E a gente já teve aula sobre estresse, já teve aula sobre procrastinação, inclusive. São inúmeras aulas que a gente tem por lá. Então, fica de olho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.